Amigos, agora o interesse, o prazer, o desejo é de nos comunicarmos sobre algo que a todos nós criadores nos interessa, nos estimula, nos alimenta a curiosidade sobre o que fazer de melhor para dar, e vale a redundância, o melhor aos nossos canais. E este tema específico que eu quero desenvolver é sobre o que a natureza nos oferece para o melhor desempenho nutricional que redunda em saúde e produtividade dos canais. Afinal de contas, eles vêm da natureza. E parece óbvio que oferecer o que a natureza tem de melhor, indiscutivelmente, é um dos grandes segredos do sucesso, da saúde e da produtividade. E são múltiplas as opções. Tentamos reunir aqui alguns dos casos e tentar explicar como e por que utilizar. Evidentemente que seria impossível enumerar tudo que a natureza oferece em termos de produtos frescos, para que eles não só apreciem, como se alimentem de forma adequada. Se sabe que o sistema imunológico reside 70% no intestino, ou seja, que a partir do que ele ingere, a partir da qualidade nutricional, ele vai ter um sistema imunológico, um intestino equilibrado, com a flora e condições, e em condições de se defender melhor de eventuais doenças ou invasores não desejados em termos de patogênicos, né? Então, vamos tentar analisar tudo que a gente já viu, já utilizou e já ofereceu com um grande sucesso. Vamos lembrar também que o alimento não tem apenas a função dos nutrientes em si. Todos nós gostamos de uma coisa chamada variabilidade nutricional. Gostamos de, a cada dia, experimentar um alimento diferente. Um dia é carne, outro dia é peixe, outro dia é massa, outro dia é comida japonesa, outro dia é fruta, outro dia é salada. Isso tem uma base biológica de memória genética importantíssima, porque cada alimento tem suas propriedades que contribuirão no seu conjunto para atender todas as necessidades proteicas, energéticas, de macro, micro minerais, vitaminas, etc, etc. Então, vamos tentar entender ou subdividir em grupos sobre como e por que fornecer aos nossos canários alimentos naturais, né? Fazendo uma ressalva que tudo que se vê hoje sobre nutrição humana, todos eles sugerem, propõem que a gente conduza a nossa alimentação não só a ficar abrindo pacotes, mas também a utilizar produtos naturais visando a nossa própria saúde. Se aplica integralmente para os nossos canários. Sou um convicto de que, conduzindo adequadamente, estaremos ajudando demais para a saúde deles. E não só, como dizia, apenas do ponto de vista exclusivamente nutricional, mas existe, e todos nós já experimentamos, a própria alegria do animal de ter o que podemos chamar, entre aspas, de guloseima. É aquela coisa diferente que ele vai saborear, que ele vai se recriar consumindo esse alimento, e que tem uma função importantíssima em termos de reduzir o estresse, reduzir o cortisol, de forma que ele também, com um nível de estresse baixo, esteja muito mais apto a se defender a qualquer situação adversa. Então, vamos lá. O que é que posso oferecer e por quê, né? Frutas, tem uma variedade muito grande. Escolhemos aqui 3 como exemplo. E antes de especificar sobre cada uma, é importante também ressaltar de que o comportamento alimentar de muitas espécies, e o canário não foge dela, é que quando a gente oferece um produto que ele não conhece,
É normal que no primeiro dia não há um consumo massivo. Como em outros animais, eles experimentam um pouquinho, esperam a reação, vê o que aconteceu, para em dias sucessivos ele passar a se alimentar com muita voracidade daquele produto específico. Então, é normal que, por bom que seja o produto, no primeiro dia, mas não gostou. Não é que não gostou. Ele tem na sua memória genética um comportamento alimentar de primeiro apenas experimentar. Então, no segundo e terceiro dia que você realmente vai perceber o quanto ele vai gostar e quanto que ele vai consumir, ok? Não estranhe se algum desses produtos você coloque e no primeiro dia você tem a impressão de que ele não gostou. Na realidade, ele está em observação até se adaptar a esse produto que a gente ofereceu. Bom, as frutas são inegáveis, né? Adora laranja, ama maçã, banana tem potássio, gosta muito, e elas, principalmente maçã e banana, você pode, assim como os outros produtos, oferecer de duas formas. Uma, direto na gaiola para ele consumir, ou outra, simplesmente misturar na farinhada que você oferecer a eles, que é uma forma prática, uma forma de dar palatabilidade à farinhada e de dar um upgrade em termos de dar um produto natural. Pepino é muito conhecido entre os criadores, existe uma tradição, e acho que tem uma certa validade, de oferecer mais na época da muda. É um produto refrescante, é bom para as épocas de calor, ele realmente contribui para, contrarrestar o efeito de calores excessivos, mas além do mais é um excelente aliado para a época da muda. Muito bem, batata doce poucas pessoas sabem, sensacional. Basta cozinhar como você cozinha para o consumo próprio, até ficar molinha, coloca na gaiola, depois você vai me dizer como eles adoram, amam a batata doce. É um produto muito bom, se sabe também para o humano, porque é uma energia de absorção lenta, então ela tem o efeito de energizar a mais longo prazo do que os produtos energéticos de consumo ou de absorção muito rápida. Aqui tem dois produtos que têm uma certa proximidade. Ama Giló. Giló é sensacional. Eu tenho apenas uma curiosidade, o seguinte, porque quando a gente dá o Giló cortado, eles comem tudo menos a casca. E como eu respeito demais uma coisa que se chama memória genética, quando vou fornecer por sim ou por não, eu descasco, porque se ele não come a casca, pode haver uma razão de não ser apropriada para o consumo dele, para não obrigá-lo, entre aspas, a que ele coma na farinhada, né? A berinjela é igual, é excelente também. Este é um produto polêmico, que eles adoram, não tem a menor dúvida. Tem que fornecer bem branquinho, eles não têm força no bico para aquele milho que já está um pouco mais maduro. O que acontece? Para aqueles criadores de canários com fator vermelho, existe um receio enorme para não dar nenhum produto que tenha pigmentos que venham a concorrer com pigmento vermelho. Eu, pessoalmente, não tenho receio em dar, porque, como vocês podem ver, esse milho ainda não processou pigmento. Não é a mesma coisa que um milho maduro, onde um floco ou uma farinha de milho amarelo possa sim vir a interferir na pigmentação. Não tenho receio em oferecer o milho verde, assim, verde mesmo, bem tenro, bem macio, onde não considero que possa ser um risco para a pigmentação dos passarinhos. Se você quer, pode dar abobrinha, pode dar chuchu e por aí vai. Na parte das frutas, existe uma variedade muito grande. Manga, excelente, adoram também. Muito bem, e viajando um pouquinho mais para a parte das verduras, todas as verduras são sensacionais para os canários. Aonde existe uma eventual restrição, ou uma restrição em si, novamente para os canários com fator vermelho.
Os produtos aonde aparece verde agora, por causa da clorofila, quando ele fica mais murcho, vai sumindo a clorofila, aparece o quê? O pigmento amarelo que eles contêm, que é um concorrente do pigmento vermelho. Nos canários com fator vermelho é mais fácil, por quê? Porque só existe um pigmento chamado cataxantina. Nos amarelos tem vários pigmentos amarelos ou amarelados, né? Existe a zeaxantina, que é o pigmento do milho, existe a astaxantina, existe luteína. Alguns têm pigmentação mais pura, outros têm pigmentação um pouco mais alaranjada. Então, para canários vermelhos de competição, não se recomenda em nenhuma fase oferecer produtos verdes que possam interferir na pigmentação. Pode dar para os adultos? Claro, não vão para concurso e que haja uma pequena nuance de vermelho, não vai interferir nem afetar na pigmentação. Pode dar para os machos que estão em período de reprodução, se eventualmente você quiser, não tem problema porque o macho não vai interferir na pigmentação dos filhotes. Mas de um modo geral, para canários que vão para competição, não é recomendável, nem sequer no ninho. Cuidado com isso, porque muita gente diz assim, não, eu dou no ninho, mas depois quando vai para a muda, eu corto e não dou verdura. O pigmento fica armazenado no fígado 2, 3 meses. Então, obviamente, o que ele armazenou quando estava no ninho, ainda estará remanescente no fígado no período da muda e certamente vai interferir na pigmentação. Quais são as folhas que eu posso dar? Couve, adoro, sensacional, alta fonte de cálcio, sem dúvida. Claro que, normalmente na couve, existe o receio, por ser uma planta que atrai demais pragas, o cuidado com os agrotóxicos, né? Então, é um produto de excelente qualidade que inspira cuidados para o fornecimento das aves. Almeirão, sensacional, adoro, uma planta rústica, não tem praga, não tem agrotóxico, é fácil de plantar no quintal da gente, é muito produtivo, espetacular. Isso aqui é uma verdura que foi estigmatizada, que provoca diarreia, que afeta os passarinhos. Nunca vi canário pegar diarreia com alface, é extremamente boa para hidratar. Na cria, se o que você cria não tem problema com pigmento, ou seja, não são canários com fator, o uso de verduras de um modo geral, e pode incluir alface, é sensacional. Vamos lembrar que o principal, a gente fala muito em proteínas, em vitaminas, o principal alimento do mundo se chama água. Quando a gente fala em leite materno, tem muita proteína, mas tem água. Você não vai alimentar um bebê com leite em pó, porque vai ser fatal. A água é imprescindível e a fêmea necessita hidratar seus filhotes. A fêmea não tem a capacidade de ser uma seringa, de ir no bebedouro ingerir água para depois dar para o filhote. Ela adora hidratar os seus filhos com verduras. Não tem aqui, não consegui, mas chicória é sensacional, porque outra planta que não é suscetível a pragas, é muito reduzido o grau de agrotóxico, então é muito interessante. Bom, brócolis, espetacular, excelente fonte de cálcio, tem várias propriedades alimentícias sensacionais. Considero o brócolis algo extraordinário. Eu crio passarinhos com fator vermelho, brócolis não dá, para concurso não dá. Se você curte na sua casa, tem aquela criação para sua curtição, não tem e não é obrigado a ser um criador de elite, campeão, né, de concurso, o qual eu adoro, aprecio e aplaudo, pode dar o brócolis também para os canários vermelhos, porque a diferença não vai ser tão significativa. Se você cria pássaros com fator, tem essa opção, que é tão bom quanto, como vocês podem ver, branco, alimenta extraordinariamente bem e não vai ter conflito com a parte de pigmentação.
Sempre, em todos os casos, preventivamente, já sabemos para o nosso próprio consumo, lavar bem os alimentos é fundamental. Não há dificuldade com agrotóxico com batata doce. O milho hoje é muito controlado quanto ao agrotóxico, porque é um produto de exportação, é um produto de alimentação animal industrial, e há um controle muito rigoroso quanto ao agrotóxico. Giló é um alimento que atrai bastante praga, precisa lavar muito bem. Laranja não tem problema, maçã lavando bem não tem problema. Retira da maçã sempre a semente, porque há por aí informações de que a semente tem algum grau de toxicidade. Muito bem. E de tudo isso aqui, quem eu considero que é o rei da alimentação, o que eu mais gosto para dar? Esse e esse aqui, para mim, são realmente incrivelmente positivos na alimentação deles. Aqueles que eu, dentro do possível, dou prioridade. Na Europa, a maçã se utiliza quando a gente vai fazer viagens terrestres por muita distância. Da maçã ele vai se alimentar e vai se hidratar. O passarinho vai, longos períodos de estar em transportes ou em recintos um pouco menores, é o melhor aliado para, ao mesmo tempo, alimentar e hidratar. Brócolis é simplesmente espetacular. Sugiro que o tenha em consideração. Muito bem, e esse grupo que está aqui? Esse grupo que está aqui, eu diria que são suplementos, dentro do que seja natural, muito interessantes. Você vai preparar farinhada úmida? Perfeito. Para umedecer, o que você vai usar? Vai usar água, correto? Estou de acordo. Por que não, ao invés de colocar água pura, água potável, água mineral, não colocar algum aditivo que sempre se sabe que fará bem de uma ou outra forma para a saúde deles? Boldo do Chile, reconhecido como um dos melhores protetores hepáticos que você conhece. Se você está meio enjoado, com problema de fígado, toma um chá disso aqui e com certeza suas chances de melhorar serão muito altas. Gengibre. Muita gente usa o gengibre em pó, mas em nutrição se sabe que o produto in natura sempre tem mais propriedades, muito mais preservadas, do que aqueles que foram desidratados, colocados em pó e deixaram sei lá quanto tempo. Um chá de gengibre. Pode alternar, fazer por alguns dias um chá que você guarda na geladeira e usa para hidratar a farinhada com boldo, e alguns outros dias você pode fazer um chá de gengibre e guardar. Da mesma forma, hortelã. Dizem que é excelente hortelã para uma série de benefícios de saúde, indiscutivelmente pode fazer também. Todo mundo conhece, creio que todo mundo sabe das propriedades do alho. Caralho, come muito bem, adora. Então, não tem problema nenhum de você, quando vai preparar, umedecer a farinhada, você misturar algum desses produtos com, dependendo da quantidade, dá um dente de alho por quilo de farinhada, faz tipo um suco com isso, hidrata com algum chá e coloca. Não dá trabalho, é muito bom como colaborador, se cabe o termo, para a saúde deles, e dessa forma, sem muito trabalho, com um custo baixíssimo, a gente está, além da base, que seja a farinhada que a gente oferece, oferecendo, sem dúvidas, complementos inegáveis do ponto de vista nutricional e do ponto de vista, se me permite a palavra, recreativo ou de contribuição para uma palatabilidade, para sentir prazer em comer a farinhada. Vocês vão apreciar que eles comem muito melhor. Como disse e vou repetir agora, pode ser in natura, ele puro na gaiola, para ele se divertir, brincar, compartilhar, ou se você quer simplificar a sua tarefa, quer fazer de uma forma mais prática, insere na farinhada. No caso, por exemplo, do brócolis, eu não faço tipo um suco, vamos dizer assim. Coloco no triturador, deixo ele bem em granulometria fininha, integro na farinhada e eles
se me permite a expressão, cai de cabeça, comem muito, se sentem bem e certamente dessa maneira você vai ver menos problemas de diarreia, menos problemas de outras, de passarinho bolado, etc. e tal, dando o que nós também temos que fazer, comendo coisas naturais. Vamos falar da frequência com que a gente pode usar isso. É muito importante que todos nós, todos sem exceção, possamos curtir nossos passos. Obviamente, ninguém quer ter muito trabalho e todos queremos conciliar o que tem de melhor para oferecer com as possibilidades que todos nós temos de tempo disponível de acordo com as atribulações do dia a dia, né? Então, se você puder e quiser dar farinhada úmida com esses ingredientes todos os dias, bem-vindo seja. Existe a forma de conciliar da farinhada seca com ingredientes extraordinários e dar, digamos assim, entre aspas, uma farinhada úmida com guloseima 2 a 3 vezes por semana, sem nenhum tipo de problema. Então, sempre gosto de interagir. Você também me ajudar a incorporar ideias, a dar sua opinião, a dar seu parecer, a como você faz, porque eu tenho sempre essa premissa, ninguém é tão grande que não tem que aprender, nem tão pequeno que tem que ensinar. O bom disso aqui é a interação. Então, seus comentários sobre como você faz, sobre ideias novas, diferentes da que eu aportei, são super bem-vindas. Temos todos que ter a grandeza, a humildade de abrir nossos ouvidos para também escutar aquilo que você tem para falar e opinar sobre suas práticas. Sempre gosto de ressaltar que, caso você queira profundizar sobre tudo isso que estamos falando, você pode participar do nosso curso, onde tudo é explicado com detalhe e com mais precisão. Sempre é bom e eu agradeço e dou as boas-vindas às suas opiniões que poderá fazer aqui neste próprio vídeo sobre o que você achou de tudo isso aqui e o que você tem para colaborar, contribuir e incrementar. Deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo, onde todos poderemos participar e receber suas opiniões.